tema que eu propus hoje é a atualidade de Miguel Arraes e a importância da figura e das contribuições, da trajetória política do Miguel Arraes para a reconstrução da esquerda nacionalista. Então, a minha apresentação de hoje vai ser baseada no que eu li desse livro chamado Palavra, de Arraes, né, que tem vários discursos do Miguel Arraes como governador de Pernambuco, né, discursos em que ele faz o balanço do governo dele, né, um pouco antes de ser golpeado, né, em 64, faz o balanço e também defende outras posições em outras apresentações, em outros discursos que ele fez, como, por exemplo, em São Paulo, né? No Teatro Paramount, em São Paulo, o que mostrava que ele pretendia nacionalizar a imagem pública dele. Isso tem a ver com o conteúdo político, com a agenda política que ele defendia. O livro em questão, em que eu me baseei para fazer essa apresentação, encontra-se facilmente à venda em muitos sebos. Eu comprei por R$8, o que para um livro num sebo é um dos menores preços possível, né? Então é um livro que se encontra muito facilmente em sebos, bibliotecas e contém informações valiosas sobre a construção do programa político, a construção política de uma agenda nacional popular que estava em voga nos anos 50 e nos anos 60 e hoje não está mais, mas seria bom resgatarmos. Fala-se muito pejorativamente do desenvolvimentismo dos anos 50, dos anos 60, mas francamente é melhor do que 99% das coisas que nós vemos hoje. E eu vou mostrar para vocês por que é melhor, né? Então, para começar a apresentação, tive certa vez o prazer de conversar com um dos filhos do Miguel Arraes, o sociólogo José Almino de Alencar. E ele caracterizou o pai como sendo de esquerda saquarema. Achei genial essa classificação. Para muita gente da esquerda pode parecer um insulto, mas ele colocou como um elogio e assim eu entendi como um elogio. E por que esquerda saquarema? Porque é uma referência aos saquaremas, que eram os conservadores do Segundo Império. E por que o Miguel Arraes seria uma esquerda saquarema? O que ele quis dizer foi que o pai, o Miguel Arraes, quis realizar o ideário de justiça social próprio da esquerda através da integração econômica, física e moral do país a ser alcançada por meio de um Estado e de um poder executivo fortes, chefiados por um governo que tivesse trânsito institucional, que pensasse e agisse institucionalmente, que fizesse os acordos, que soubesse fazer as movimentações institucionais necessárias para alcançar seus objetivos. O grupo político dos saquaremas, dos conservadores do Segundo Império, ficaram caracterizados justamente por esse nacionalismo realista e pragmático, com essa movimentação pragmática, com essa habilidade institucional necessária para manter a unidade e a integração do país a partir de um Estado e de um poder executivo fortes e centralizados. O Miguel Arraes tinha essa disposição, tinha essa postura saquarema, como o filho dele muito bem definiu, mas com conteúdo, com propósito de esquerda. Daí o epíteto de esquerda saquarema, que eu achei sensacional e é exatamente isso. Resume muito bem a essência. Então, Felipe, o Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, que esteve aqui recentemente 2 vezes, na primeira vez que ele esteve aqui das últimas vezes, ele mencionou exatamente isso. Ele falava que nós temos ainda saquaremas e luzias na esquerda e na direita. Então, que a gente tende a achar que há uma oposição necessária, né, que a esquerda seria mais nacionalista, necessariamente, mais a favor do Estado, mas não, a gente tem os liberais de esquerda. Então, a gente tem luzias, que eram, né, os liberais do Império, na esquerda também. Então, um saquarema de esquerda contraposto a um luzia de esquerda, a um liberal de esquerda, como a gente vê aí
um Fernando Haddad, né? Uma Tabata Amaral não dá nem para dizer que é de esquerda, né? Enfim, até na sua origem um Fernando Henrique Cardoso, né? Que a gente coloca ele na esquerda, outras pessoas do gênero. Então, você pode ter ao mesmo tempo, e aí por isso que ele falava, isso foi quando eu perguntei para ele se a gente poderia contar ainda com esses partidos conservadores, com o Centrão, já que eles estão votando toda a pauta de destruição nacional proposta pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro e ainda no governo Temer, e ele falou isso, não, mas vamos ver, esses partidos conservadores eles estão sendo levados por uma onda, mas historicamente o conservadorismo brasileiro não necessariamente é a favor da destruição, do desmantelamento do Estado. E aí ele lembrava isso, você vai ter saquaremas à direita também. Então eu não encontrei nenhuma fatalidade, estou procurando, Felipe Kindred. Esse tema aí da esquerda Saquarema versus a direita Luzia eram os liberais do Segundo Império, isso aí teve uma certa notabilização, porque na eleição de 2014, no segundo turno, teve um professor do IESP. O IESP é um instituto de Sociologia e Ciência Política vinculado ao ERJ, no Rio de Janeiro, né, de pós-graduação. Era o antigo IUPERJ e virou IESP quando se vinculou ao ERJ. Aí teve um professor do IESP, Christian Lynch, né, que escreveu um texto em 2014 falando, eu acho que o nome do texto é Esquerda Saquarema e Direita Luzia, em que ele falava que o PT, no caso a Dilma, né, lembrando que estávamos no contexto de um segundo turno entre PT e PSDB em 2014, né? Então, segundo ele, o PT seria herdeiro de uma tradição saquarema, de nacionalismo, de centralização do Estado com propósito de integração nacional, de fazer chegar a decisão do governo, de chegar à institucionalidade do Estado em todo o território, de forma a articulá-lo com o governo central. Então, o PT seria Saquarema, o PT seria, no caso, o equivalente ao conservador do Segundo Império, e a direita seria Luzia, no caso o PSDB, a candidatura do Aécio seria Luzia, no sentido de se insurgir contra os símbolos e os ícones nacionais, de querer descentralização do poder executivo, um governo mais fraco, maior incentivo ao setor privado, defendia que o governo se retirasse para os setores privados, sobretudo os oligárquicos, terem maior papel, maior proeminência. Então, esse texto teve uma certa repercussão, embora um tanto estereotipado, embora um tanto caricatural, mas são mais ou menos essas as linhas em que estava se trabalhando, que o objetivo dele era mostrar que aquela dualidade que havia no Segundo Império entre um nacionalismo integrador, de um lado, e um liberalismo cosmopolita, entreguista, de outro, que aquela polarização se mantinha até os dias de hoje, né? Então, no espírito desse texto que o filho do Miguel Arraes, o José Almino de Alencar, considerou o pai como esquerda Saquarema, e eu considero esse epíteto muito apropriado e muito elogioso ao pai, que reflete bem uma realidade, uma aspiração, mais do que uma realidade, se reflete também uma aspiração, ou seja, de realizar os ideais de justiça social que não estavam nos conservadores do Segundo Reinado. Isso todo mundo sabe, né? Os conservadores, Bernardo Pereira de Vasconcelos e outros conservadores, né? Evidentemente que eles não defendiam justiça social nenhuma, né? Eram escravocratas, inclusive, né? Mas a defesa deles, dessas instituições conservadoras, tinha um propósito histórico bem definido na época, que era o de manter a unidade e a integração nacionais no momento de intensos conflitos e no momento em que as oligarquias regionais se insurgiam contra o governo central para poderem mandarem sozinhas naquilo que elas consideravam ser os seus feudos. Então, a minha avaliação, de muitos outros historiadores, é que o papel Saquarema no Segundo Reinado foi extremamente positivo para a história do Brasil. Ainda bem que os saquaremas prevaleceram no Segundo Reinado. Se os liberais, se os luzias tivessem prevalecido, digamos assim, se os antecessores do Fernando Henrique pós-94, se os antecessores do Haddad, se os antecessores do Bolsonaro tivessem prevalecido no Segundo Reinado,
nós provavelmente não estaríamos aqui, né? O Brasil hoje seria quase tipo uma África, né? Um país totalmente balcanizado, retalhado em diversos territórios, provavelmente com conflitos tribais e conflitos entre esses países, entre essas republiquetas, bastante intensos, que comprometeriam a estabilidade, a ordem e toda essa grandiosidade física e essa unidade moral que o Brasil construiu ao longo do tempo. E para construir isso, o papel dos Saquarema, dessa centralização nacionalista do poder, com um realismo, com um maquiavelismo institucional, com uma habilidade institucional de construção do poder, de construção do país, isso foi fundamental, né? E o que o Aldo falou da questão do Centrão, ele tem razão, porque lembrando que se a Eletrobras não foi vendida no ano passado, foi porque criou-se na Câmara dos Deputados um comitê de defesa da Eletrobras, do qual os principais participantes foram justamente integrantes do chamado Centrão, gente do PMDB, do PP, até do DEM. Tinha até gente do DEM no Comitê de Defesa da Eletrobras contra a privatização da empresa. Então, o PMDB do Rio de Janeiro, o mesmo PMDB do Cabral, do Pisciani, todo ele estava em peso contra a privatização da Eletrobras. Então, se a Eletrobras não foi para o saco antes, não foi por conta da esquerda, não foi por conta dos movimentos sociais, não foi por conta dos garotos de passeata como o Boulos. Foi justamente por conta dessa pressão institucional das oligarquias, que não são necessariamente entreguistas, embora muitas vezes sigam a onda por comodidade, porque hoje é muito mais fácil ser entreguista do que não ser. Mas ainda assim, o pouco de resistência que nós temos vem justamente desses grupos oligárquicos e conservadores que, historicamente, construíram o Estado brasileiro. Eles não são necessariamente contra o Estado brasileiro, porque eles construíram esse Estado. Não foi a esquerda que construiu o Estado brasileiro, né? Nem o Estado social, né? O Estado social brasileiro, as leis trabalhistas, as garantias, os direitos sociais, até mesmo o SUS, nada disso, as universidades públicas, as universidades federais, nada disso foi a esquerda que construiu. Tudo isso foi essa direita saquarema quem construiu, né? Então, se o Brasil terá redenção alguma vez, terá que contar com o apoio dessa direita conservadora, dessa direita saquarema, a menos que haja uma revolução. Mas como não há nenhuma perspectiva de haver uma revolução, então a esquerda tem que ser mais saquarema para se articular com essa direita construtora de Estado para salvar o Brasil, para ter força institucional, para ter entrada institucional, para conseguir redimir o Brasil de toda essa loucura liberal que vem assolando o nosso país ultimamente, né? Bem, mas voltando ao Miguel Arraes, uma breve biografia política dele, né? Antes de entrar propriamente no que ele defendia e nas realizações dele como governador. O Miguel Arraes foi deputado estadual em Pernambuco entre 1950 e 1958 pelo PSD, Partido Social Democrático, mesmo do Juscelino, ou seja, um partido que era comandado justamente por oligarquias construtoras de Estado, né? Oligarquias não necessariamente entreguistas. Então, o Miguel Arraes começa num partido oligárquico, né? Ele foi prefeito de Recife entre 59 e 62, já pelo PSP, ou PST, né? Partido Socialista alguma coisa, né? E foi governador de Pernambuco entre 63 e 64, quando foi destituído pelo golpe militar. Então, ele exilou-se na Argélia, e isso é bastante significativo, porque a Argélia era um país recém-libertado da França e que adotou um socialismo nacionalista e pan-arabista. Pessoalmente, tenho bastante interesse em conhecer mais sobre a Argélia e sobre essa construção desse socialismo nacional, não confundir com nacional-socialismo, outra coisa, né? Porque
Tem gente que que gosta de confundir de propósito. Gente, a direita e a esquerda, que gosta de confundir socialismo nacionalista com nacional-socialismo, né? Enfim, então a Argélia é um caso bastante interessante a respeito dessa construção de um socialismo propriamente nacional e que, mais do que nacional, era pan-arabista também, né? Então, o Arraes exilou-se na Argélia e foi bastante significativo, ou seja, até no exílio ele faz um ato político de manifestação de uma solidariedade entre países do terceiro mundo e de uma vontade descolonizadora, de uma vontade soberanista para os países do chamado terceiro mundo, né? Quando muitos estavam indo para a França, nada contra ir para a França, muito pelo contrário, mas entre a metrópole e a colônia emancipada, ele preferiu a colônia emancipada. Ou seja, até nisso houve um cálculo político de extrema importância que reflete o posicionamento político dele. E aí ele voltou ao Brasil em 79, junto com muitos exilados, como o Brizola, né? Foi deputado federal por Pernambuco entre 83 e 87 e governador desse mesmo estado entre 87 e 90 e entre 95 e 98. Lembrando que até 1990 ele era do MDB, ou seja, ele era de um partido que havia se mobilizado pela redemocratização, mas era um partido de índole basicamente conservadora. Era o partido, inclusive, do José Sarney, do Moreira Franco, e o Miguel Arraes estava nesse partido, sem nunca renunciar aos seus propósitos de esquerda, mas sempre com uma pegada saquarema, de um maquiavelismo institucional que permitisse ter trânsito nas instituições, tais como elas existem no Brasil, para poder implementar as suas ideias, o seu programa, né? Então, o que muita gente da esquerdinha critica, é de um partido conservador, é de um partido de direita, né, um partido oligárquico, isso não necessariamente é um problema se a pessoa tiver um encaminhamento saquarema. Se a pessoa for saquarema, isso não é um problema. Pelo contrário, é uma virtude, porque isso faz com que a pessoa entenda o jogo e pense institucionalmente, pense o seu programa político e a sua atuação política da forma como as instituições existem, não como ela acha que deveriam existir. Então, isso dá uma facilidade institucional para implementar o seu programa muito grande. Digamos que o Lula, quando presidente, foi assim, né? O Lula, como presidente, pensou institucionalmente e isso deu a ele uma facilidade imensa de jogar o jogo político tal como ele existe. E não à toa foi extremamente condenado pela esquerda, moralista e luzia. A esquerda liberal condenou o Lula e disse que era corrupção, que o Lula tinha se vendido, que o Lula tinha se prostituído, etc. e tal. Mas, na verdade, se ele não tivesse se vendido, por assim dizer, a gente estaria num governo do PSDB até hoje. Então, a gente teria se ferrado muito mais se o Lula não tivesse se vendido. Ainda bem que o Lula se vendeu e traiu aquele Lula dos anos 80, porque aquele Lula dos anos 80 era um gabeira de macacão, né? O Brasil não ia ter Bolsa Família, não ia ter a lei de partilha do pré-sal, não haveria o Luz para Todos, não haveria a recuperação da Caixa Econômica, não haveria o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, tudo isso que eu concordo que seja pouco para o que o Brasil precisa, mas que foi alguma coisa e é importante, deve ser valorizado, tudo isso só existiu porque o Lula agiu de uma forma saquarema, o Lula pensou institucionalmente, o Lula não foi moralista, porque se ele tivesse sido, coitados de nós, né? E quando ele cedeu, né, aos Luzias, compôs com os Luzias dentro do seu campo, né, enfraquecendo a centralidade do executivo no sistema institucional e empoderando as instituições não eleitas, Ministério Público, Judiciário, a gente viu no que deu, na verdade. Então, é um problema. E aí a gente vê claramente, né, a distinção, quando você vê essa contenção do poder executivo, até dos poderes eleitos de uma forma geral, o legislativo também, essa descentralização desse poder até no nível central, no nível federal, mas a gente viu no que deu.
Exatamente. Porque essa descentralização do poder demandada pelos liberais não é nada mais do que uma tentativa de enfraquecer o Estado Nacional e de fortalecer as oligarquias locais. E fortalecendo as oligarquias locais compromete a unidade nacional. Só que os liberais brasileiros sempre foram contra a unidade nacional brasileira. Eles sempre viram a unidade nacional brasileira como um problema, né? Enquanto os conservadores, os saquaremas, sempre viram essa unidade nacional como um fator positivo, como algo importante para a construção do Brasil e para a construção de outros modos de existência nacional, mais a contento das reivindicações populares. Então, o que para os liberais é um problema, que é essa integração nacional, para os conservadores é algo positivo, algo a ser valorizado e algo a ser defendido. Quando o Darcy Ribeiro falava que o único caso em que ele defendia a pena de morte era para quem defendesse o separatismo no Brasil, que era o único caso que ele admitia pena de morte, que era para quem defendesse que alguma região do Brasil deveria se separar, né? O Darcy Ribeiro era uma esquerda saquarema também, uma esquerda que sabia, que prezava pelo jogo institucional, que tinha essa malícia institucional de compor com as oligarquias no momento certo, no timing certo, na proporção adequada para poder implementar um programa de unidade nacional, né? Então, o Miguel Arraes, o Darcy Ribeiro, o Brizola, o Lula presidente foram assim, né? E a esquerda tem que ser assim, né? Ficar em crítica abstrata e moralista, porque a instituição é corrupta, a oligarquia é podre, nada disso adianta. Tem que saber compor com esses grupos para formarem uma ampla frente antiliberal. Ou seja, o desafio da esquerda no Brasil hoje e sempre é o de compor com as oligarquias, não liberais para derrotar os liberais, né? Para salvar o Brasil, salvar sua unidade e implementar um programa que esteja à altura da grandeza do Brasil, né? Então, o Miguel Arraes aí foi para o PSB a partir de 90 e foi governador nos anos 90 pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? E o neto dele, né, que hoje parece que está namorando com a Tabata Amaral, né? Quem diria, o neto do Miguel Arraes ia ter como cupido o Jorge Lema, né? Não vai sobrar nada, cara. Não vai sobrar nada. Primeiro ela já passou destruindo pelo trabalhismo, pelo PDT, agora ela está mirando o PSB e o Arraes, o Felipe. Ou seja, e você vê, o Jorge Lema escolheu para ser incubadora dos golems dele, dos golems liberais dele, Jorge Lema escolheu o PDT e o PSB. Ou seja, são os dois partidos que carregam em si uma memória nacional popular, um histórico nacional popular, né? O PDT com trabalhismo, varguismo, brizolismo, e o PSB com Arraes, né? Ou seja, o Jorge Lema escolheu estrategicamente esses dois partidos para destruir por dentro, ou seja, destruir essa memória desse nacionalismo popular, dessa esquerda saquarema, destruir isso e colocar no seu lugar a terra arrasada do liberalismo. E esse relacionamento entre a Tabata Amaral e o neto do Miguel Arraes é bem representativo dessa destruição que o Jorge Lema está querendo provocar na tradição nacional popular, na tradição da esquerda saquarema brasileira. E aí, quando tiver cumprido seu objetivo, quem sabe a Tabata Amaral não começa a namorar o Guaidó, né? E você vê, ela namorou um colombiano, mas não um venezuelano, né? A Colômbia está totalmente rendida para os Estados Unidos. A Venezuela é que luta heroicamente pela sua soberania, está a mantendo a duras penas, mas está mantendo. Mas aí, quem sabe, daqui a pouco, aí ela desiste do neto do Eduardo Campos e aí começa a namorar com o Guaidó. E aí, quem sabe, o neto do Eduardo Campos, aí de repente começa a namorar a Maria Corina, lá da Venezuela, né? Aquela terrorista lá. Eu chamo a Maria Corina de terrorista porque ela defendeu abertamente que a OTAN invadisse a Venezuela para destituir o Maduro. Nada muito diferente também do que a esquerdinha brasileira propôs fazer
em relação à Amazônia. Teve gente de esquerda que defendeu que a OTAN deveria invadir o Brasil para salvar a Amazônia, deveria explodir o Brasil para salvar a Amazônia, ou seja, tomar a Amazônia para si. Então, foi terrorismo que a Maria Corina defendeu na Venezuela e foi terrorismo também que essa esquerdinha defendeu aqui no Brasil. Devemos repudiar completamente esse tipo de coisa e repudiar na linha do que o Miguel Arraes certamente repudiaria, né? Então, para o Miguel Arraes, não havia separação entre os problemas regionais e os nacionais, pois cada região estava integrada de algum modo às demais, e para ele a verdadeira emancipação do Brasil se daria por meio de um projeto de nação livre e independente. Nação livre e independente é um termo dele, né? Ou seja, da construção integrada do país, que era o que ele propunha. Segundo ele, a industrialização de São Paulo, em detrimento do Nordeste, prejudicava não só o Nordeste, e era óbvio que prejudicava o Nordeste, pois expelia a população nordestina para São Paulo. Mas também prejudicava São Paulo, pois as desigualdades regionais impediam a criação de um mercado interno pulsante que sustentasse a indústria paulista e a indústria brasileira como um todo. Então, para o Miguel Arraes, só o desenvolvimento de todas as regiões em conjunto poderia beneficiar cada parte do país. Ou seja, vemos bem aí nítido um nacionalismo saquarema, de integração nacional. Para ele, nenhum desenvolvimento seria possível sem integração nacional. E óbvio que para integrar o país é preciso que haja soberania sobre ele, né? Ou seja, a gente está nas antípodas do que a esquerdinha ongueira, do que a esquerda Fashion Week defende hoje, que a esquerda Fashion Week defende justamente a desintegração do país, né? A gente vê no caso da Amazônia como eles defendem o alinhamento da Amazônia em relação ao raio de influência estatal e ao raio de expansão econômica e social e demográfica brasileiro, né? E a gente também está nas antípodas da direita liberal por motivos óbvios, né? Porque, como eu já falei várias vezes, todo o objetivo desse privatismo, desse entreguismo, é desmembrar o Brasil em várias republiquetas, porque é o Estado que faz a integração de cada região do Brasil com as demais. Uma vez que você tira o Estado do interior do Brasil, que você tira esse fator de integração nacional, que é o Estado brasileiro, que você privatiza tudo, né? Ou seja, você deixa a rede de integração só onde interessa o lucro privado e não ao que interessa a integração nacional. Então, o que se está fazendo com esse privatismo todo é justamente desmembrando o país, cortando as relações, cortando as vias de comunicação entre as regiões e tornando-as todas dependentes dos centros capitalistas estrangeiros, né? Então, o projeto nacional do Miguel Arraes é completamente oposto a isso. É um projeto de soberania, integração e desenvolvimento, né? Em termos de desenvolvimento, propriamente dito, o Miguel Arraes tinha bem claro que o principal motor do desenvolvimento econômico e social era a indústria nacional, e que sem ela seria impossível elevar o padrão de vida da população. Olha que ideia boa, né? Olha que ideia necessária para o Brasil de hoje, que sem uma indústria nacional forte é impossível haver uma elevação da qualidade de vida, das condições de vida da população, né? Olha que ideia necessária, que ideia bonita e precisa, né? Ou seja, para o Arraes, sem industrialização não haveria como melhorar as condições de existência do povo brasileiro, né? E enquanto governador de Pernambuco, ele tomou uma série de medidas para industrializar o Estado, né? O Estado de Pernambuco, né? Entre os seus objetivos estavam de abastecer a agricultura e alimentar a população, e também criar os insumos necessários para os serviços básicos. Ou seja, para o Arraes, a industrialização deveria agir em parceria com a agricultura e a construção do estado de bem-estar social.
E essa articulação só poderia existir através da iniciativa e do planejamento estatais. Então, é bastante interessante que o Arraes, quando ele propõe isso, ele critica abertamente os economistas ligados aos países centrais que diziam que o Brasil deveria seguir sua vocação agrícola e se especializar na produção e exportação de matérias-primas e de gêneros primários. O Miguel Arraes ele se rebela contra essa pataquada, ele se rebela contra essa baboseira de que o Brasil deveria ser um país basicamente primário exportador e diz que o Brasil deve se industrializar e para se industrializar precisa de um Estado forte, precisa de um Estado que tome a iniciativa de planejar e coordenar os fatores de produção do país para criar uma indústria nacional forte e, criando essa indústria nacional forte, possa beneficiar, possa favorecer, possa ampliar a capacidade produtiva tanto da agricultura quanto a capacidade de geração de recursos para a construção do bem-estar social. E uma indústria nacional que se espalhasse pelo território brasileiro. Para ele não interessava uma indústria só focalizada no litoral ou em algumas capitais. Precisava de uma indústria que se espalhasse, que levasse os seus efeitos propulsores, os seus efeitos positivos para toda a extensão do território brasileiro, né? Então, esse desenvolvimentismo dos anos 50, né, como muita gente critica, era o que o Arraes defendia e foi o que o Arraes praticou enquanto governador de Pernambuco. E como que ele fez isso, né? Ele criou uma fábrica de fertilizantes nitrogenados com produção anual de 30 mil toneladas, em parceria com o BNDE, a Sudene e a empresa privada Fosforita Olinda. Ou seja, ele articulou institucionalmente no governo João Goulart, que tinha essas mesmas concepções de desenvolvimento e nacionalismo, em parceria com o governo federal do João Goulart, ele criou uma fábrica de fertilizantes nitrogenados com uma grande capacidade de produção e articulou o governo do estado de Pernambuco, o governo federal, as instituições do governo federal, como o BNDE e a Sudene, também fez uma parceria com uma empresa privada local, a Fosforita Olinda, ou seja, foi uma parceria entre o Estado, na sua dimensão federal, na sua dimensão estadual, e o setor privado nacional, né? Ou seja, uma ampla coalizão desenvolvimentista pela construção da capacidade produtiva e da capacidade industrial do Estado de Pernambuco, que era bastante necessitado de indústria, era e ainda é, né? O Arraes também retomou a construção da fábrica de produtos de mandioca numa cidade da zona da mata de Pernambuco chamada Glória de Goitá, né? Alguém já ouviu falar de Glória de Goitá? Pois é, a gente não conhece o Brasil. É uma cidade miserável da zona da mata de Pernambuco. E o Arraes foi e criou uma indústria voltada para a produção de alimentos naquela cidade. Ou seja, aproveitando as matérias-primas, aproveitando as capacidades naturais de produção da região, ele foi e criou uma indústria para alimentar a população, ou seja, gerando os efeitos propulsores de renda, de tecnologia próprios de uma indústria, casando isso com a alimentação da população a partir dos próprios recursos locais, né? O Arraes, como governador de Pernambuco, isso eu estou falando entre 63 e 64, ou seja, ele entrou como governador em 63, saiu no golpe de 64, ou seja, ficou um pouco mais de um ano como governador. E olha quanta coisa ele criou, né? Então, eu já falei de uma fábrica de fertilizantes nitrogenados, uma fábrica de produtos de mandioca numa região necessitada. Ele também criou um laboratório farmacêutico do Estado para atender aos hospitais e postos de saúde em Pernambuco, empregando preferencialmente para a fabricação dos remédios as matérias-primas da região. Ou seja, ele criou uma indústria farmacêutica no estado de Pernambuco para poder abastecer de medicamentos e fármacos a rede de saúde do estado, a rede de hospitais e postos de saúde, e para a produção de fármacos deu preferência para o emprego das matérias-primas da região. Ou seja, ele não só criou uma indústria de alto valor agregado e com alta capacidade de atender ao bem-estar social
de Pernambuco, como ainda por cima, ainda com isso impulsionou a atividade dos agricultores e dos demais produtores de matérias-primas do Estado, ou seja, criou uma demanda para eles, para que aquelas matérias-primas fossem industrializadas, para que o trabalho, a tecnologia própria de Pernambuco industrializassem aquelas matérias-primas e as transformassem em remédios. E sendo as matérias-primas específicas da região, então isso impulsionava a criação de uma tecnologia local, de uma tecnologia própria de Pernambuco. Não adiantava importar tecnologia da Holanda, porque a tecnologia farmacêutica da Holanda não estava capacitada para beneficiar as matérias-primas próprias de Pernambuco. Tinha que ser uma tecnologia feita em Pernambuco, né? E ele viu que isso era possível e fez, a partir da iniciativa do governo do Estado, criou essa iniciativa de criar uma indústria farmacêutica no Estado, uma indústria farmacêutica que só poderia vir pela mão do Estado, pela mão do poder público, para criar essa cadeia de alto valor, essa cadeia produtiva de alto valor agregado, da qual o Estado necessitava para fins econômicos e sociais. Lembrando que a nacionalização da indústria farmacêutica era uma pauta do trabalhismo da época, e foi um dos motivos que levaram ao golpe de 64. O deputado federal Alberto Guerreiro Ramos, que se elegeu pelo Rio, inclusive, ele chegou a escrever um projeto de lei voltado para a nacionalização da indústria farmacêutica, justamente para criar tecnologia e servir ao bem-estar social do país, né? Não que tivesse a ver, a gente fez isso por uma iniciativa própria, por um conhecimento próprio da realidade brasileira e da necessidade que o Brasil tinha de atender a uma população que, em sua grande parte, era miserável e doente. Mas os setores liberais viram isso como um atentado contra a livre iniciativa, contra a iniciativa privada e tudo mais. Não que o Brasil tenha feito isso se espelhando em um caso estrangeiro, porque o Brasil fez isso olhando para si próprio. Mas nessa mesma época, por volta de 63, 64, a social-democracia sueca também nacionalizava o seu setor farmacêutico, também nacionalizava a indústria farmacêutica do país, e o Estado sueco tomava a iniciativa de criar vários laboratórios farmacêuticos. Só que na Suécia ninguém falou que era comunismo, e nem ninguém quis dar um golpe de Estado lá por causa disso. Aqui no Brasil se quis fazer isso, né? E ninguém chamou a social-democracia sueca de populista. E foi o caso do Arras, foi o caso do João Goulart, foi o caso do Guerreiro Ramos, que foram chamados de populistas porque queriam criar esse parque industrial moderno de que o Brasil necessitava, né? Então, o Miguel Arras teve esse papel pioneiro e fundamental de criar a indústria farmacêutica no estado de Pernambuco. Ele também criou a Coperbo, a Companhia Pernambucana de Borracha Sintética, que foi importantíssima para a industrialização de Pernambuco e que foi privatizada em 1982. Né? A privatização da Coperbo foi um verdadeiro assinte à industrialização de Pernambuco, foi uma negociata, como todas as privatizações, e prejudicou enormemente o Estado, enquanto a criação da Coperbo, feita pelo Miguel Arras, foi um marco na industrialização do Estado de Pernambuco. Ele também criou a Cooperativa para o Desenvolvimento das Indústrias Metalúrgicas do Estado de Pernambuco, ou seja, uma iniciativa voltada para a edificação em Pernambuco de uma indústria de alto valor agregado e de alta tecnologia que até então estava praticamente monopolizada em São Paulo. Ou seja, a atuação dele, né, a atuação da política industrial do governo Miguel Arras em Pernambuco foi fundamental para criar as capacidades produtivas de que o Estado necessitava e foi fundamental para a integração e a interiorização da indústria nacional. Tudo isso feito em parceria com o governo federal da época, João Goulart, que compartilhava dessas ideias, compartilhava desse projeto nacional de desenvolvimento, né? E para que tudo isso fosse possível, foi fundamental a ampliação e a interiorização da Caixa de Crédito Mobiliário de Pernambuco, que era uma empresa do Estado,
uma empresa estatal do estado de Pernambuco, e que no governo do Arraes se tornou o Banco do Estado de Pernambuco, o Bandep, né? A sigla era Bandep, que foi vendido em 1998 ao banco holandês ABN AMRO, e cujas operações na América Latina foram compradas pelo Santander em 2008. Mais um que morreu ali, né? Mais um que estava alavancado demais na crise financeira e foi partido em dois. As operações dele no continente europeu ficaram, salvo engano, para um banco inglês, não lembro se HSBC, e as operações na América Latina o Santander pegou. Exatamente. Ou seja, então, um dos instrumentos do desenvolvimento do estado de Pernambuco, um dos instrumentos mais importantes para a industrialização de Pernambuco, que foi o Bandep, o Banco do Estado de Pernambuco, a antiga Caixa de Crédito Imobiliário, hoje está nas mãos do Santander, né? E, infelizmente, essas operações ocorreram no governo Fernando Henrique, que privatizou o Bandep para o banco holandês ABN, né? E depois, em 2008, que tudo isso foi comprado pelo Santander. O mesmo Santander que pauta grande parte da esquerda. Haja visto o caso lá do homem pelado no museu, que era uma exposição do Santander, né? Ou seja, para ver a força política do Santander, para ver o estrago que essas privatizações causaram no Brasil. Um estrago não só econômico, mas também político, até porque economia e política estão sempre associadas. Não existe essa dissociação, né? Então, o Miguel Arraes, como governador de Pernambuco, também investiu bastante na construção e na ampliação de estradas, do saneamento básico e do setor elétrico, né? Ele criou um plano de eletrificação rural e realizou convênios com a Sudene para a eletrificação de todo o estado até 1966, o que, obviamente, não aconteceu porque houve um golpe antes, porque ele foi derrubado por um golpe. E esse trabalho de eletrificação de Pernambuco só veio a se completar no governo Lula com o Luz para Todos, que foi uma iniciativa tomada a partir da Eletrobras. Não foi o setor privado que eletrificou Pernambuco, foi o Estado através da Eletrobras e do projeto de desenvolvimento que o Lula defendia. Um projeto de desenvolvimento que tinha a interiorização das infraestruturas básicas e que o Miguel Arraes, nos anos 60, já queria construir e foi impedido por um golpe militar, né? Um golpe militar de cunho antinacional na ocasião de 64, né? Então ele criou esse plano de eletrificação rural e realizou convênios com a Sudene, ou seja, com o governo do João Goulart. E esse propósito de eletrificação tinha por objetivo também cuidar da irrigação posteriormente, uma vez que para irrigar a agricultura, para irrigar o sertão, o agreste, seria necessário expandir a malha do setor elétrico até os rincões de Pernambuco, né? Em relação às estradas, ele incorporou, terraplenou e pavimentou várias estradas. Foram centenas de milhares de quilômetros quadrados de estradas que foram modernizadas em um ano e pouquinho do governo do Miguel Arraes, né? O Arraes também construiu dezenas de lavanderias, chafarizes e colunas públicas nos bairros populares do Recife. E também construiu mais de 62 mil metros de linhas distribuidoras de água e 5.681 metros de coletores de esgoto. Isso em pouco mais de um ano de governo estadual. Para vocês verem a dimensão, a escala desse desenvolvimento que o Arraes conduziu enquanto governador de Pernambuco, né? E no plano mais diretamente social, tudo isso que eu falei até agora foi social, porque isso tem implicações sociais extremamente positivas. Mas num plano mais diretamente social, o governo Arraes criou o Serviço de Assistência Itinerante para levar a medicina e a odontologia curativas e profiláticas aos rincões do Estado, com distribuição gratuita de exames, vacinas e remédios, por exemplo, para tuberculosos. Isso numa época em que dos 120 municípios de Pernambuco, 70 não tinham nenhum serviço médico. Ou seja,
70 municípios de 120 em Pernambuco não tinham nenhum serviço médico. Um grau de miséria e desassistência profundas, né? E o Arraes criou uma forma de combater isso, e foi bastante eficiente em 1 ano e pouquinho de governo, apenas. Imagina se ele tivesse terminado seu mandato. Imagina se Pernambuco tivesse tido 20, 30 anos direto de governo do Arraes. Aí Pernambuco seria uma Suécia aqui, né? Pernambuco estaria no mesmo patamar. Pernambuco estaria num patamar escandinavo de desenvolvimento, né? A social-democracia sueca ficou 44 anos no governo. Pernambuco precisava de 44 anos de um governo, de governo do Miguel Arraes. E se alguém falar, porque precisa de alternância de poder, alternância de poder é o caramba. Precisa de um governo preocupado com o país, preocupado com os estados, de um governo preocupado em elevar a capacidade produtiva e o estado de bem-estar social no território que governa. É isso que a alternância de poder é uma abstração muito ao gosto da classe média liberal idealista, mas que não faz o menor sentido. Imagina, o New Deal lá, o Roosevelt foi eleito 4 vezes seguidas. Imagina se o Roosevelt tivesse que sair com 1 mandato ou 2 mandatos. Os Estados Unidos não seriam o que são hoje, né? O American Dream provavelmente não teria existido, porque foi o New Deal que criou aquilo, né? Então, a alternância de poder é o caramba. E se não puder fazer pela democracia, que faça com uma ditadura mesmo, né? É melhor uma ditadura nacionalista, desenvolvimentista, uma ditadura social, do que essa democracia entreguista que a gente está vendo aí, né? Vê aí se Cuba tivesse mantido uma democracia liberal com alternância de poder e parará pão duro, se continuaria sendo o Haiti, né? A Cuba democrática e capitalista é o Haiti, né? Pena que Pernambuco não teve 40 anos de governo do Miguel Arraes. Seria maravilhoso que tivesse. E pena que o Brasil não teve 40 anos de governos trabalhistas, nacionalistas, como foram o do Vargas e do João Goulart, né? Uma pena isso, né? O Arraes, ele também criou o Serviço Social contra o Mocambo. O Mocambo seria uma espécie de favela lá em Pernambuco, né? E fez o Estado dar recursos e assistência técnica para as pessoas construírem suas próprias casas de acordo com suas preferências e de acordo com as normas de engenharia e as normas sanitárias necessárias à dignidade e à saúde. Aí, nesse caso específico, eu não tenho certeza se seria melhor fazer isso que o Arraes fez, criando uma autonomia, por assim dizer, né, uma autonomia da população beneficiária, para construir seus próprios imóveis, ou se seria melhor se o governo tivesse chegado lá e construído os conjuntos habitacionais diretamente, se fazer tipo um projeto Singapura lá, né? Eu tenho dúvida, não vou dizer o que seria melhor, se foi isso que o Arraes fez, e que foi o que a Irundina fez também como prefeito de São Paulo, ou se seria melhor o governo chegar e construir diretamente. Eu tenho minhas dúvidas, preciso pensar mais a respeito disso, né? Mas, de qualquer forma, foi o que o Arraes fez e deu bastante certo ali nas condições e no tempo que o Arraes teve como governador de Pernambuco, né? No campo da educação, ele lançou a campanha de alfabetização de adolescentes e adultos, com o objetivo de alfabetizar mais de 1 milhão de pessoas em todo o estado. Paulo Freire participou dessa campanha, que teve a parceria institucional do Movimento de Cultura Popular e do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Ou seja, foi a universidade pública sendo chamada a prestar o seu papel social, seu papel de integração e desenvolvimento econômico e social do país e das regiões e dos estados, né? E entre 63 e 64, olha só, em um pouquinho mais de um ano, ele construiu 115 escolas primárias na capital e no interior, 41 escolas rurais,
12 pavilhões de artes industriais, 5 pavilhões para escritórios comerciais, 7 pavilhões de oficinas para a quinta e a sexta séries primárias, ampliou 15 ginásios industriais e construiu mais 10, e ainda reequipou as escolas com material didático e maquinaria, e criou também um centro pedagógico no interior. E o que é mais surpreendente de tudo isso, ele fez tudo isso reduzindo impostos, né? Alguém pode achar que esse volume todo de obras, em pouco mais de um ano, que isso necessitaria de um aumento exponencial da carga tributária. Pelo contrário, né? Porque, como governador de Pernambuco, ele aperfeiçoou o sistema de receita, o sistema de arrecadação, para combater a sonegação, permitindo arrecadar mais e cobrar menos. Ou seja, ele diminuiu em 33% os impostos para gêneros alimentícios e reduziu bastante o imposto de exportação sobre os produtos fabricados em Pernambuco, com o objetivo de fomentar a indústria local e sua capacidade exportadora. E ele fez tudo isso combatendo a sonegação, o que fez com que, mesmo com todas essas reduções de impostos, a arrecadação tributária do Estado cresceu 85,7%. Né? Ou seja, ele deu mais eficiência ao sistema tributário, conseguiu arrecadar mais e, com isso, permitiu esse amplo programa de obras de infraestrutura, de investimentos industriais e sociais, com um aumento da arrecadação e a diminuição da cobrança. Ou seja, foi um governo praticamente dentro dos limites que encontrou, foi um governo que eu consideraria nota 10. Né? Foi um governo nota 10 e é um exemplo para todos aqueles que se dizem de esquerda. Né? O exemplo não é o Bernie Sanders, porque o Bernie Sanders, até nos Estados Unidos, ele é uma porcaria. Né? Até para dentro dos Estados Unidos, o Bernie Sanders é um Bill Clinton. Né? O Bernie Sanders é tão socialista quanto o Bill Clinton, isso falando para dentro dos Estados Unidos. Se eu fosse americano, eu não votaria nele, eu não apoiaria o Bernie Sanders. O Bernie Sanders é uma porcaria até para dentro dos Estados Unidos, é um Bill Clinton 2.0. E para fora dos Estados Unidos, ele é um nazista, né? Ele é um malthusiano, né? Como ficou bem claro quando ele propôs que os Estados Unidos financiassem o aborto nos países subdesenvolvidos para conter o crescimento populacional e assim conter as mudanças climáticas. E a Greta Thunberg aplaude essa porcaria. Essa porcaria nazista e malthusiana dele. Então, menos Bernie Sanders e mais Miguel Arraes. Precisamos nos inspirar mais em líderes nacionalistas, em líderes populares, como o Miguel Arraes. Né? E, infelizmente, o Arraes não encontrou as mesmas condições de governo quando ele foi governador nos anos 80 e 90, porque Sarney e Fernando Henrique estrangularam o estado de Pernambuco no rearranjo das dívidas e forçaram a privatização das suas principais empresas. Tudo isso como retaliação por Arraes se opor ao neoliberalismo, sobretudo o do Fernando Henrique. Né? O Miguel Arraes chegou a liderar um movimento de governadores contra as privatizações no governo Fernando Henrique. Em particular, ele escreveu uma carta que se tornou conhecida, uma carta contra a privatização da Chesf, da Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, né, que foi uma empresa criada, foi uma empresa que começou a ser construída com Vargas, se não me engano, foi inaugurada em 1946, né, e que foi fundamental na construção do desenvolvimento brasileiro e na interiorização do desenvolvimento nacional. O Fernando Henrique queria privatizar a Chesf e o Miguel Arraes fez uma carta pública de repúdio a essa privatização, uma vez que a Chesf é fundamental para a construção das infraestruturas no Nordeste, para a manutenção de um padrão mínimo de decência e dignidade no Nordeste. Lembrando que não haveria luz para todos se a Chesf tivesse sido privatizada. A Chesf faz parte do sistema
Eletrobras. E sem o sistema Eletrobras, sem o Estado, sem o controle estatal do recurso estratégico como a energia elétrica, não seria possível fazer o Luz para Todos, que foi uma revolução no interior do país. Uma revolução bem de acordo com esse espírito de esquerda saquarema, de esquerda nacionalista, de esquerda popular que o Miguel Arraes defendia, né? E para piorar, né, para piorar a situação do Arraes nos anos 80 e 90, os militantes do PT e os esquerdistas em geral gritavam Arraes caduco, Pinochet de Pernambuco. Era assim que se referiam ao Miguel Arraes. Ou seja, a gente vê o histórico de luta, o histórico de construção, de construção do desenvolvimento do estado de bem-estar social em Pernambuco que o Miguel Arraes empreendeu para um monte de fraldinha do PT e um monte de esquerdistinha gritar Arraes caduco, Pinochet de Pernambuco. Nível Olavo de Carvalho, nível Diogo Mainardi. Aliás, não à toa, os usineiros que odiavam o Arraes, os usineiros de Pernambuco, odiavam de morte o Arraes, entre outros motivos, porque o Arraes, como governador de Pernambuco, proibiu que os usineiros lançassem aqueles resíduos tóxicos da usinagem nos rios, que aqueles resíduos tóxicos contaminavam a água que as populações bebiam. O vinhoto. O vinhoto, exatamente, né? O Arraes proibiu os usineiros de despejar o vinhoto nos cursos d'água, né? Então, os usineiros odiavam de morte o Arraes, e aí essa esquerdinha patética, né, gritava Arraes caduco, Pinochet de Pernambuco. Isso é um nível lamentável de histeria e de sordidez. Espero que esse tipo de coisa nunca mais se repita, mesmo que a gente esteja numa situação em que se surgisse um Miguel Arraes hoje, ia ter muita gente da esquerda falando exatamente isso, né? Ainda dizendo que ele é machista, ainda mais porque o Arraes teve 10 filhos, né? Então ele ainda seria visto como um representante do heteropatriarcado, né? A esquerdinha identitária ainda ia jogar isso na cara dele. E, no entanto, nós vemos a importância que ele teve para o engrandecimento de Pernambuco. Isso é um legado, isso é uma tradição que não pode se perder. Ainda que os netos dele queiram jogar isso fora, né, porque esses netos do Miguel Arraes são lamentáveis. Né? É triste. Você vê ali esses filhos do Eduardo Campos, é lamentável. Né? Eles entregam um país de bandeja. O ícone deles é o Jorge Lema. Né? O padrinho deles é o Jorge Lema. Traíram o avô para se tornarem mensageiros, se tornarem garotos de recado do Jorge Lema e do autofinancismo. O avô deve estar profundamente decepcionado e perguntando onde que ele deu a fraquejada, né? Até mesmo o Eduardo Campos, que nem de longe chegava a ser o que era o Miguel Arraes, nem de longe, mas ainda assim, o Eduardo Campos muito melhor do que os filhos dele, né? Muito melhor do que o Eduardo Campos era muito melhor do que os filhos do Eduardo Campos, né? Porque, ou seja, a cada geração vai piorando, né? Ou seja, o avô excelente, o filho mediano e os netos péssimos, né? Imagina, então, os filhos do João Campos com a Tabata Amaral, então, o que é que vai ser, né? Se eles tiverem filhos, isso vai ser o filho do capeta. Aí, né? Vai ser o Chuck vai ser fichinha perto desse filho desse filho da Tabata Amaral com o neto do Miguel Arraes, né? Vai ser uma coisa medonha isso aí, né? Não vai ser o bebê não vai ser mais o bebê de Rosemary, vai ser o bebê de Jorge Lema, né? Vai ser um filme de terror muito pior, né? Vai ser uma coisa medonha, né? Eu vou falar,
eu tenho bastante receio do que vai. Eu tenho bastante receio dos netos do Eduardo Campos, né? Tirando a Marília Arraes, que a Marília Arraes, ela sim, a Marília Arraes, ela valoriza essa tradição nacional popular do avô, né? A Marília Arraes é alguém assim a ser valorizado, é alguém que a esquerda deve prestar atenção e deve valorizar porque tem um futuro promissor. Eu espero que na família Arraes ela prevaleça sobre os filhos do Eduardo Campos, porque esses filhos que ela prevaleça sobre os primos, porque esses primos dela aí, esses filhos do Eduardo Campos, francamente, é uma coisa assim, uma coisa deplorável, né? Mas o pai já tinha começado, como diria o Brizola, a costear o alambrado quando ele fez aquela aliança eleitoral com a Marina Silva, né? Aliás, há quem suspeite que ele pagou com a própria vida o preço dessa aliança. Pois é. Aliás, eu não entendi o que o Eduardo Campos tinha a ver com a Marina Silva, porque o Eduardo Campos era um tanto desenvolvimentista, assim. O Eduardo Campos era aquele cara que gostava de fazer obra, né? Que gostava de ver estaleiro funcionando, né? E aí vai e cola com a Marina Silva, né? Que é o contrário de tudo. A Marina Silva não quer ver obra nenhuma, né? A Marina Silva só quer ver ONG aqui, né? Para a Marina Silva, o Brasil tem que virar um grande Haiti, um pátio de miséria cheio de ONG, né? Eu não sei o que é que eles dois têm a ver, mas foi uma aliança oportunista, foi uma aliança política estritamente oportunista. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com o Eduardo Campos, né? Infelizmente, mas de uma certa forma foi até melhor, porque imagina, se ele e a Marina têm filhos, né? O horror que ia ser, né? Imagina se essa aliança dele com a Marina vinga. Aí que se ele jogasse fora todo aquele passado desenvolvimentista, ele jogasse fora toda a memória do pai dele para poder atender ao projeto liberal financista da Marina e dos grupos que apoiam a Marina, né? Imagina, então, claro, foi lamentável o acidente que aconteceu com ele, foi lamentável a queda do avião, mas para a memória do Eduardo Campos, talvez tenha sido melhor que a vida dele tenha sido interrompida ali, né? Pelo menos quem tem uma sorte danada é a Marina Silva, né? Porque ela era para entrar no voo e aí no último minuto ela cancelou. Ela tem uma sorte danada, Felipe. A Marina vaso ruim não quebra, né? A Marina deu uma sorte danada, o Eduardo Campos não deu. Enfim, mas aquilo já foi a degeneração da família Arraes, né? E quem melhor defende o legado da família Arraes hoje é a Marília Arraes, né? Mas vamos ver a capacidade política dela, né? Porque não adianta ter boas ideias se não tem capacidade se não tem capacidade institucional, se a pessoa não tem entrada institucional e não tem condições de fazer prevalecer os seus valores, os seus interesses nas disputas institucionais. Então, aguardemos, mas a Marília Arraes é uma figura que deve ser prezada, que deve ser vista com bastante carinho pela esquerda, né? Então, esse o quadro de um grande líder nacional, de um grande líder popular, o Miguel Arraes, e cuja memória deve ficar bastante viva para podermos reconstruir a esquerda nacionalista que o Brasil precisa para se reerguer e para se tornar a potência que deve e merece ser, segundo Darcy Ribeiro, para que se torne a Roma tropical, né? E nós temos tudo para isso, só falta as condições políticas que, ao meu entender, só uma esquerda nacionalista, como a do Miguel Arraes, pode proporcionar ao nosso país. Muito bem. Felipe, você tem informação sobre quem que o Miguel Arraes apoiou na eleição de 89, se foi o Brizola ou o Lula? Oficialmente ele era do PMDB ainda e nominalmente o candidato dele seria Ulisses de Guimarães, aquele que terminou com 4%, né? O senhor Diretas, o senhor Constituição, pois é.
E eu não tenho essa informação. Eu estava até procurando aqui enquanto você falava, eu vejo um relato que ele perguntou para o assessor o seguinte: vem cá, o pessoal do PMDB falou, tem que marcar aí um comício em Pernambuco para o Ulisses Guimarães. Ele falou, vem cá, perguntou para o assessor, vem cá, qual é o pior dia possível? Falou, domingo, porque domingo se chover todo mundo fica em casa e se fizer sol todo mundo vai à praia. Foi o dia escolhido. Então, aquele sabotador. Ele não estava fazendo. O relato da Folha de São Paulo que eu peguei, ele não teria apoiado o Ulisses Guimarães, mas eu não sei quem por baixo do pano que ele apoiou. Se ele era mais. Ouvindo, né, pela descrição que você faz, ele teria muito mais a ver com o Leonel Brizola do que com o Lula. O Lula daquele momento de 89. Só que eu não tenho essa informação. De repente, alguém que está nos assistindo aí, algum pernambucano, possa nos contar essa situação. Alguém conhece os bastidores daquela eleição de 89, né? Muita gente aí da velha guarda assiste a gente, quem sabe de repente a gente consegue a informação ao longo do dia. Você não sabe, né, Felipe? Eu também não sei. Imagino que ele tem mais afinidade, a trajetória dele é mais afim com a do Brizola, né? Que político antes do golpe de 64, representante de setores populares, né, antes do golpe de 64, se exilou, foi exilado, voltou em 79. Então a trajetória dele tem muito mais a ver com a do Brizola, a trajetória, os ideais, o programa, mas eu não sei, não posso cravar que ele apoiou o Brizola, porque vai que eles tenham tido um desentendimento pessoal, né? Vai que eles não se bicavam pessoalmente, aí eu não sei, né? Que ele não apoiava o Ulisses Guimarães, apesar de serem do mesmo partido, são tanto evidentes, porque o Ulisses Guimarães, né, o senhor Constituição, né, foi uma fraude, né? O Ulisses Guimarães foi uma fraude. Eu já falei, falando da Constituição de 88, eu já falei como aquela Constituição era fraudulenta, como aquela Constituição não era cidadã. Coisa nenhuma, como o Ulisses passou a perna em praticamente em todos os progressistas, né? E certamente não passou a perna no Miguel Arraes, que era macaco velho, né? O Miguel Arraes sabia com quem estava lidando. Então acredito que o Miguel Arraes não se deixou levar por aquela onda de euforia com a Constituição de 88, né? É claro que publicamente tinha que elogiar tudo, mas até porque, em termos democráticos e liberdades, foi um avanço em relação ao que se tinha. Mas para a construção do país, que era o que o Miguel Arraes mais se preocupava, a Constituição de 88 é absolutamente insuficiente, e pelo contrário, né? Ainda deixava aberta todas as portas da destruição do país como nós estamos vivendo hoje, né? Então, o Miguel Arraes certamente não tinha assim, apreço político pelo Ulisses a ponto de apoiá-lo para a presidência, apesar de serem do mesmo partido. Do Lula, não sei, mas não é nem impossível que ele tivesse apoiado o Lula, porque em 1990 ele vai para o PSB, e o PSB em 89 apoiou o Lula. Exatamente. Então não era nem impossível que o Arraes tivesse apoiado o Lula, apesar de ter mais semelhanças com o Brizola. Então, essa informação, eu fico para procurar essa informação também, peço ajuda, algum pernambucano ou alguém mais que conheça. Os bastidores da eleição, tem muita gente aí da velha guarda que acompanha a gente, de repente alguém sabe isso e nos informa ao longo do dia.